nós vamos começar aqui, o Thiago vai me ajudar, porque olhar o microfone vai dar ruim. Eu quero chamar a Natasha, se não me engano, ele e o Thiago, seu esposo. Olha que coisa, você não tem coisa desse casal. E o mais gostoso, eles são da minha célula. E agora eles estão descendo as águas. Ela falou, pastor, eu não vou ter o meu filho antes de batizar. Então, agora o bilhete está para mim, agora no final do mês, ou no começo do mês de abril, e ela, antes de ter esse marco de viver, gerar uma vida, hoje ela está gerando, ela está nascendo de novo, para viver uma nova vida. Então nós vamos entrar agora, vem cá, Natália. Natasha, mediante a sua fé e confissão de fé pública, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O casal batizando junto. E ele já foi chamado pastoral. Olha aqui. Hoje. Tiago, hoje a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa princesa já era para ser batizada no último batismo, mas ela estava com um probleminha no seu ouvido. E agora, prometendo ser hoje, a Isabela, aqui da nossa igreja, essa adolescente aqui, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode se sentar. Isabela, nós te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os adolescentes da nossa igreja, os adolescentes gerando frutos, coisa linda. Esse eu te batizo agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um ano atrás eu tive o privilégio de batizar seus pais. E agora eu te batizo. Rafa, eu te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As coisas mais lindas, conversando comigo, eu trazendo através do convite dos amigos.
agora, depois de um ano de cela, ele agora aceita como Jesus o seu Salvador. Hoje ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma nova história eu sei pra mim. Um novo tempo eu sei pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua te abençoarei. Antônio agora pode vir aqui também, os adolescentes da igreja. Olha só para a galera. Olha só. Os adolescentes dando fruto, meus irmãos. Antônio te dando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também agora. Olha só, meus irmãos, o Luiz tem uma pizzaria maravilhosa, coisa maravilhosa. Hoje o Luiz te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há 10 anos atrás ele veio da Síria, fugiu da guerra, sua família, e ele falava para mim assim: pastor, faz 9 anos que eu não sei nem dormir, porque a guerra deixa traumas na mente da gente. E aí ele veio numa vigília, Jesus, com outros homens, Jesus pegou ele com força, ele falou: eu quero me batizar. Sabe, a igreja é linda porque a gente vai vendo histórias, e cada um com a sua história, mas alguém que veio, a Bíblia diz, receber os estrangeiros, ele encontrou casa, e aí no outro dia ele falou assim: agora eu sei o que é dormir. Glória a Deus. Então hoje eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você também nessa casa, hoje também, tudo. Lucena, ele é fera. Meu querido, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje starta o seu ministério, seu dever missionário para a glória do Senhor. Ao que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você pode se colocar de pé. Deus é maravilhoso, não é? Meus irmãos, isso é uma festa, uma celebração. Isso é a coroa da igreja, porque tudo que nós fazemos, sabe qual é o resultado? Vidas transformadas. Hoje de manhã você viu pessoas aqui com cada histórias maravilosas e nós vamos adorar ao Senhor agora. E quero te convidar a entregar a adoração. Quero te convidar a entregar um louvor a Ele. Eu quero te convidar você nessa manhã a entregar uma adoração àquele que de fato merece toda a honra, toda a glória. E é Jesus. Vamos adorá-lo? Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Você pode se assentar, por favor. O que é um culto, meus irmãos? É a mesma estrutura de um Pai Nosso. Como que a gente canta, como que a gente ora no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Então quando nós cantamos a santidade de Deus. Depois a gente fala o quê? Venha o teu reino. É nessa hora que a gente ora: Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, faz aquilo que o Senhor deseja. Então nós cantamos, nós oramos agora por isso. Mas também é uma manhã de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Olha só. Você podia aplaudir Jesus, não é? Não vai dar para me fazer no final aquela homenagem. Você vai pegar o seu presente na saída, mas eu quero orar pelas mulheres. Eu quero que todas as mulheres venham à frente. Todas as mulheres. Vai esvaziar o auditório, porque as mulheres são maioria. Olha só, bendito é os homens no meio entre as mulheres. Olha só o quanto de mulheres estão aqui. Meu Jesus amado. Olha as mulheres aqui, uma mais linda que a outra. Pode subir aqui, ó, pode vir aqui atrás, não tem problema não, pode subir aqui, ó. Vem cá. Tá bom, né? Cuidado com os fios para não tomar choque. Mas pode aí mudar a lateral do altar. Nós queremos orar pelas mulheres. Gente, com todo o respeito, homens, as mulheres dominaram o mundo. Homens, vocês podiam aplaudir as mulheres? Senhores, é sim ou sim? Senhores, você pode estender as mãos para as mulheres aqui? Meus irmãos, eu quero dar uma palavra para as mulheres aqui. As mulheres, ela tem um dom que Deus deu a ela. Ela completa, ela tem aquilo, ela vê o que ninguém vê, ela embeleza tudo. Coitado dos homens sem as mulheres. Então eu quero declarar para vocês um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de conquista, e que vocês possam brilhar como Jesus fez por vocês brilhar. Jesus criou e diz para o homem: homem, não é bom que você anda só. Fazei para você uma auxiliadora, uma mulher. A mulher gera um filho. A mulher sofre dores de parto. E ela está lá. O homem tem uma gripe, ele fica acamado. E as mulheres são equivalentes. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, nós queremos honrar essas mulheres essa manhã, representando todas as mulheres do mundo todo. Mulheres que são afligidas, que são espancadas, que têm a sua dignidade tirada. O Senhor não fez isso. A mulher está em pé de igualdade com o homem, segundo a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada mulher aqui. O Senhor derrame a tua glória sobre elas, preencha elas, e que elas possam viver plenamente conforme a tua palavra e viver para a tua glória. Assim nós consagramos elas no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe, mulheres. Vocês são demais. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Abra comigo Marcos capítulo 14. É o texto dessa manhã, mas eu quero pedir para você a se atentar às programações da igreja, porque a mesa posta vai ser uma coisa linda se ver esse vídeo que foi colocado essa semana sobre as mulheres. Então venham, marido, invista na sua esposa, tragam um convidado, vai ser uma bênção. E dessa mulher do Chick-fil-A, eu estava conversando com uma pessoa que já trabalhou com ela. Ela largou tudo para vir para o Rio de Janeiro e implantar igrejas.
Quando o seu pai adoeceu, ela foi e voltou para os Estados Unidos para ajudar o seu pai ali, mas hoje ela roda o mundo, implantando igreja, servindo ao Senhor. Uma mulher que não vai falar só de empreendedorismo, ela vai falar de princípios do Senhor. Ela não está preocupada com a sua fortuna, ela esconde a sua fortuna. Algumas pessoas dizem que a fortuna dela chega a aproximadamente 16 bi de dólares. E ela não está preocupada, ela está no Rio de Janeiro, fazendo trabalhos missionários, indo para Ribeirinho, fazendo coisas maravilhosas, coisas que realmente importam. Então, quando você olha para isso, é um presente de Deus para nós. Ela vai vir na Nazareno Central na segunda-feira, terça-feira ela vai estar aqui com a gente e na quarta ela vai estar na rede. Quantas igrejas tem em Campinas e nós fomos premiados com a presença dela, vai ser uma bênção. Então você venha, participa, convide alguém e nós queremos ter esse momento, aprender, conhecer, desenvolver, vai ser bênção de Deus. E o encontro com Deus, que é um tempo onde você é ministrado de dentro para fora, tratando tudo que você precisa tratar para a sua vida ser uma vida abençoada. Eu sempre falo para os casais que vão se casar. Se você não tratar dos problemas pessoais que você tem, de curas que você precisa ter, você vai para o casamento, procurar no cônjuge algo que você não é. Por exemplo, se você teve um problema do pai, você vai casar e vai procurar no seu marido um pai que você não teve. Seu marido não é o seu pai, ele é seu esposo. Se você tem um problema, o homem tem um problema, ele vai procurar na esposa uma mãe. Sua mulher não é a sua mãe, é a sua mulher. E sem perceber, você entra num relacionamento ruim, errado, depois dá errado. E aí você vai falar assim, por que meu casamento não deu certo? Fundamento errado, a casa cai. Então aprenda a cuidar dentro de você, para desenvolver a sua vida. Então toda essa programação é especial, não tem nenhuma que é mais importante ou menos importante. Todas elas não tem custo, as duas, a última das mulheres tem, porque vai ter um café bacana, mas vai ser bênção de Deus. Então fique atento, Marcos capítulo 14, verso de número 3, é o texto da meditação nessa manhã. Quero convidar você a ler a Bíblia, a olhar a Bíblia, não fechar a Bíblia, porque eu vou expor o texto todo, né? Eu vou conversar com você sobre isso. E muito, a gente vai usar outros versículos bíblicos aqui. Marcos capítulo 14, versículo 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns que estavam à mesa ficaram indignados. Repete comigo, indignados. Porque desperdiçar um perfume tão caro? E perguntaram, poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e esse dinheiro dado aos pobres. E representava a mulher e repreender a mulher seriamente. Jesus, porém, disse, deixa ela em paz. Por que critica por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres ao seu redor, no meio de vocês, ajudá-los sempre que decidirem, mas nem sempre a mim terão. Ela fez o que poderia ser feito, ungiu-me por o meu corpo por antecipação para o sepultamento. E eu lhe digo a verdade, onde quer que as boas novas serão anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela será lembrada. Agora que interessante, 2000 anos se passaram, nós estamos lendo o mesmo texto, e o que o texto diz? Ela será lembrada. Hoje se cumpre a profecia que Jesus diz. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã e te pedir, Espírito Santo, que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Que o Senhor fale com o nosso coração essa manhã e que nós possamos aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. A igreja está linda, cheia, mas eu quero fazer uma pergunta. Primeira semana de março foi. Como que ela foi? Como foi sua semana? O quanto você agradeceu a Deus essa semana? O quanto você louvou a Deus essa semana? O quanto você se dedicou a Deus? Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a nota que você dá para o seu relacionamento com Deus essa semana? Porque de fato, a gente às vezes vai vivendo e a gente não percebe o quanto a gente busca a presença. A gente canta, e eu sem nada sou sem ti, o Senhor é tudo para mim, mas no dia a dia, quando der, eu lembro que Ele existe.
E a gente está fazendo um estudo do livro de Marcos, não vai terminar, porque a gente vai terminar só na Páscoa o livro de Marcos. Mas eu pensava sobre o que falar essa manhã. E como que Deus está falando com a gente. Então eu penso que isso vai dizer para nós o quanto a gente está melhorando com Deus. Todo dia eu quero melhorar um pouquinho. Todo dia eu quero desenvolver um pouquinho com Deus. Nós terminamos o culto na semana passada dizendo isso. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Fazer o básico bem feito. Não é fazer muita coisa, mas o básico bem feito. Fazer aquilo que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente quer ser elogiado por fazer o básico. A gente quer ser elogiado por fazer o que tem que ser feito. E não, a gente não precisa fazer o que tem feito, é óbvio. A gente precisa ser elogiado por fazer aquilo que a gente precisa fazer. E muitas pessoas não sabem fazer, e quando é exigido, ela acha que está ruim. Não. A gente precisa aprender a fazer o que tem que ser feito. E o que mais? A busca pela presença vai gerar em nós algo. Então, quer dizer, se eu estou buscando a presença de Deus, se eu estou todo dia tendo um contato com a palavra de Deus, o que vai acontecer? A paixão vai aumentar. O desejo vai aumentar. E o que vai acontecer? Os frutos do Espírito vão começar a sair dentro de mim. E naturalmente as pessoas vão perceber que a minha vida está diferente. Então, por exemplo, o pessoal que batizou hoje de manhã, naturalmente a vida deles já estão diferentes, ao ponto de desejar. E muito provavelmente, muitas pessoas disseram para eles, você vai se batizar na igreja de crente? Você agora vai dar dinheiro para o pastor? Essa é o que a gente escuta. Então, quer dizer, por quê? Porque as pessoas não entendem a paixão. Quem está solteiro fica noivo, e quando fica noivo vai casar. Quando vai casar, marca uma festa. Você vai fazer uma festa? Para que gastar dinheiro no casamento? Mora junto. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o significado do relacionamento. As pessoas não entenderam o que significa o relacionamento. Então a gente precisa despertar essa paixão em nós. Despertar o desejo de cada dia experimentar o amor de Deus na nossa vida. E olha como que é difícil romper o orgulho e falar para o outro o quanto você precisa do outro. Esses dias eu estava numa célula, conversando com as irmãs, tinha muitas mulheres lá, e eu falei para elas, eu falei para os maridos, vocês têm que ficar para sua esposa. Você é uma princesa, você é linda, você é aquilo. Os maridos não tiveram problema de ouvir isso e até tentar falar. Quando eu falei para as esposas, você tem que falar para os seus maridos. Você está um gato, você está bonito, você está isso, você é aquilo. As mulheres, eu não, se eu fazer ele vai se achar. Agora olha que bonitinho, então você não fala, mas a rua fala. Então você não fala, mas a rua fala. Então você quer criar barreira dentro da sua casa, mas lá fora tem alguém que vai falar, como você está bonito hoje. Você entende que a gente vai criando bloqueios no nosso relacionamento e a gente não é íntimo com quem a gente tem que ser íntimo, e lá fora tem uma multidão de gente doidinho para acabar com a sua vida. Então a gente não pode ter barreiras para falar com Deus. Eu não tenho fé, eu não consigo. E muitas vezes a gente não consegue falar para o outro, você é meu príncipe, você é meu herói. Você imagina um homem saindo de casa, eu sou herói. Eu sou herói, eu trabalho, eu sou herói. Volta para casa, eu sou herói. Amor, você está lindão hoje. Ô, irmão, eu estou dando. Um homem gosta de ouvir umas palavras de amor. Não gosta ou não gosta? Homem, vocês não gostam ou não gostam? Então, irmã, hashtag segue a dica. Então, o batismo é um ato de entrega. O batismo é um ato, e não é só as mulheres, não, homem também, viu, bonitão? Compre um presente para sua esposa hoje no Dia das Mulheres, dá uma flor para sua filha, para ela desde pequena entender o que é ser mulher, viu? Porque a gente gosta de cobrar, mas a gente precisa aprender a investir também. Então a dica é para os dois, é igualzinho, né? Então vai lá, compre um presente para sua esposa, compre um presente para sua filha, e está tudo certo. E está tudo benção. Para os meninos não, porque hoje é Dia das Mulheres. Então o que eu quero dizer é sobre isso, sobre entrega, sobre declaração. O batismo é uma declaração, é um ato público. O batismo não salva, mas declara publicamente quem Jesus é. Então a entrega é isso, é quando a gente sacrifica, a gente entra para esse lugar de entrega. Jesus já era conhecido nessa época no Marcos 14. Jesus já era conhecido de uma forma tão alta, tão intensa, que ele já tinha curado, ele já tinha entrado na casa de pessoas, ele tinha multiplicado os pães, ele tinha feito o cego enxergar, ele fez o paralítico andar. A fama de Jesus já era algo latente, ao ponto das pessoas, a multidão seguir Jesus. Mas agora no versículo de número 3, Jesus está em Betânia, numa casa. A Bíblia não diz o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que ele está numa casa.
Só vão concentrar o Marcos 14, a Bíblia. Olha só, enquanto isso, Jesus estava numa casa. Jesus estava numa casa. O fato vai dizer, a Bíblia não diz que mulher que é, a Bíblia não diz quem era, mas a Bíblia diz que Jesus estava numa casa. E de quem que era a casa? Era a casa de Simão, o leproso. Olha a fama do cara, leproso. Então era alguém que já tinha sido curado por Jesus. Jesus está nessa casa. Jesus está nesse lugar. Agora olha que interessante. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou. Repete comigo, uma mulher entrou. Uma mulher entrou em cena. Uma mulher entrou em cena. Nosso objetivo nessa manhã é entender o que é adoração. Nosso objetivo da mensagem é entender o que é um sacrifício de adoração. Meus irmãos, eu falava semana passada, a Rio Branco e Santa Bárbara deu briga. O pessoal vai daqui para assistir o jogo do Guarani no outro canto do estado. Meus irmãos, que miséria. Da Ponte Preta é a mesma coisa. O pessoal estava chorando que foi campeão da Série C. Misericórdia. E já caiu. Então, quer dizer, olha lá, a gente chora por isso, mas ele não chora pela presença. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que essa mulher entrou em cena. E para uma mulher entrar em cena naquela época, ela estava rompendo com os costumes da época. Uma mulher que entrava em cena naquela época não era o normal. Naquele contexto judaico, uma mulher era excomungada da sociedade. Ela não poderia dirigir um homem na rua. Ela tinha que conversar com seu marido em sua casa. Então não era comum uma mulher entrar em cena. Mas naquela época a mulher entrou em cena. A mulher entrou. Nas refeições, onde tinha mestres, doutores da lei, a mulher ficava num departamento fora, ou seja, na cozinha. Num lugar que era fora, ela ouvia, mas não podia participar, ela não podia nem perguntar. Ela não podia fazer nada, mas ela entra em cena. Olha que interessante, naquela época, uma mulher entrar em cena, sabe o que significa se aproximar à mesa? Falta de respeito, escândalo cultural, e quebra de protocolo social e religiosa. Quantas pessoas, elas pensam assim, nossa, mas quebrar um protocolo, quebrar isso, quebrar aquilo, eu vou para o culto, eu vou cantar assim, não, porque na igreja eu não posso gritar. Na igreja eu tenho que, a paz do Senhor. Na igreja, meus irmãos, a igreja é onde você está. Lá na sua casa você tem uma igreja. Na rua você tem uma igreja. Em todo lugar você tem uma igreja. Então a igreja é onde você está. E agora essa mulher entra, olha o que diz o texto. Ela entrou. Agora deixa eu fazer uma pergunta sobre protocolo. Você sabe qual que é o protocolo para chegar ao presidente da República? Primeira coisa, para você chegar a um presidente da República, tem que ter um agendamento oficial. Senão você não chega. Depois, a assessoria do gabinete vai entrar em contato com você. E depois ela vai perguntar o que se trata, se é um evento, se é uma cerimônia pública, então tem que ter um agendamento. Segunda coisa, que a gente acontece ali, segurança, identificação pessoal, checagem na lista, inspeção de segurança, e às vezes até você tem que ser detectado se você tem algum metal ou não. Você não pode entrar com gravador e tudo aquelas coisas. Terceira coisa, existe um protocolo de fala. Senhor presidente. Então significa o seguinte, você não pode dirigir a palavra presidente se o intermediador da conversa não dirige a palavra a você. Senhor presidente. O que mais que tem lá de protocolo? Tempo e objetividade. Você não pode ficar conversando fiado. Já viu que as pessoas ficam dando volta e não falam? Chega para o assunto e dá volta. Meus irmãos, tem coisa que eu resolvo num telefone. A pessoa quer ficar vamos marcar uma reunião. Aí chega, então, pastor, tudo bem, não sei o quê. Aí uma hora rodando. Vamos, meu irmão, vamos, acelera. Tem gente que é assim. Em vez de ser prático, não. Lá com o presidente, não. É conversa simples, formal, clara e objetiva. Você pode chegar de qualquer roupa lá? Não. Trajes sociais ou terno e gravata. Olha que interessante. Fotografia oficial ou por alguém que está lá. Agora que interessante, isso é um protocolo com o presidente da República. Um homem como nós, a gente tem que ter esse protocolo. Imagine com Deus. Você imagine com Deus qual é o protocolo.
Então essa mulher, ela rompe com o protocolo para se entregar. E Deus está te chamando nessa manhã para você romper com os protocolos, romper com as limitações e mergulhar na presença do papai. Vira para alguém e fala assim, ó, nós vamos mergulhar na presença. Na presença. Na presença. Agora olha que interessante, como que a gente lidar com a crítica? Porque essa mulher entrou e fez algo, mas ela automaticamente, o que ela foi? Criticada. Olha só o versículo de número 4. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Aqueles homens religiosos ficaram como? Indignados. Como que a gente lidar com a crítica, meus irmãos? Como que a gente lidar com as opiniões contrárias? Como que a gente lidar com aquilo que as pessoas falam? Muita gente não gosta de ser criticado, mas deixa eu te falar um negócio. A crítica testa quem você é. A crítica revela o que está dentro do seu coração. A crítica revela a motivação. Então as críticas que nós recebemos, muitas vezes, é para sondar se as nossas motivações são corretas. Como lidar com o desprezo? Porque a mulher é desprezada. Como lidar com aquilo que você está fazendo e ninguém está te elogiando? Porque eu sempre falo, se a minha relação com a minha esposa está no que ela faz para mim, e o dia que ela cair doente, acaba meu casamento? Se ela entrar em coma, meu casamento acaba? A minha aliança não é até que a morte nos separe. Se ela entrar em coma, não poder me oferecer nada, eu continuo tendo uma aliança com ela. Então, muitas das nossas relações estão baseadas naquilo que o outro faz para você. E quando o outro não faz, você critica. Ou você abandona. Porque a sua relação não está baseada na aliança. Está baseada no tomar lá da cá. Se as pessoas não fizerem o que se você gosta, é bloque. Tem gente que bloqueia a gente na internet, gente. É indireta. Eu não sabia que você põe uma mensagem, a pessoa está dando indireta. Eu falei, meu Deus, o seu povo é muito louco. Povo é assim, eu não sabia, mas acontece. Então, quer dizer, como lidar com o desprezo? Para quem que eu estou fazendo? Então, às vezes, a gente é criticado por ter um ato de adoração. Às vezes, a gente é criticado por se entregar mais. Mas o texto bíblico nos revela de um homem chamado Davi. Um homem chamado Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Ele está lá. E ele é rei. Ele é famoso. E ele está em meio da adoração cantando. A sua esposa critica. Que ridículo. Uma posição de um rei, adorar assim. Ele fala, minha filha, eu estou rei. Eu posso ter toda essa pompa, mas antes de ser rei, antes de ser qualquer coisa, eu sou um adorador. Antes de qualquer coisa, eu sou um adorador. Então a crítica revela quem nós somos. Eu não vou parar porque as pessoas me elogiam. Eu não vou parar porque as pessoas me criticam. Porque eu sei e confio em quem tenho crido e para quem eu faço. Então a Bíblia nos diz que quando a gente olha para isso, Mical e se envergonha de ver Davi se celebrando, se envergonha de ver Davi se alegrando, se envergonha de ver Davi adorando a presença de Deus, porque muitas das vezes as nossas adorações não têm vida, porque a nossa adoração é de boca para fora, a nossa adoração não é de coração. A nossa adoração é uma adoração que, tudo bem, eu vou na igreja, eu paguei um compromisso, mas não é uma entrega real. A adoração não parte de um coração bonito, parte de um coração quebrado. O que eu tenho para te entregar é isso. Às vezes eu não tenho fé e eu falo de manhã, Deus, eu não estou com fé hoje, me ajuda. Então é nessa hora da crítica que revela a verdadeira adoração. É nessa hora da crítica que revela o coração. Então a verdadeira adoração não depende de status, de aparência. A verdadeira adoração revela, quando a gente é criticado, a gente continua no foco daquilo que o qual Ele chamou para ser. A verdadeira adoração continua no foco quando as pessoas falam não para nós. A verdadeira adoração é quando alguém não quer que você faça o que tem que fazer e você continua fazendo. Porque o adorador adora em todo tempo. Quando você vai publicar um livro, nenhuma editora vai te dar, mas procura uma gráfica, porque a editora vai procurar alguém famoso para te dar retorno. Procura uma gráfica. Então, ou seja, a adoração não está baseada na aprovação. Quem que tem que aprovar a adoração? Deus. Davi diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida.
independente de qualquer coisa. Ele continua adorando e ele é chamado como homem segundo o coração de Deus. E a crítica, olha que interessante, a crítica não é uma crítica errada. Olha a crítica, no versículo 4. Por que desperdiça esse perfume tão caro? Poderia ser vendido por 300 denários, já viu isso? As pessoas falam, nossa, é muito caro isso. Ah, mas isso aqui não, olha que desperdício. O que a Bíblia diz? Os pobres sempre vai estar convosco. Quem que falou isso para Jesus? Judas, que depois vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Meus irmãos, a adoração, ela precisa partir de um coração. A adoração precisa partir de uma entrega total. Não é qualquer coisa que a gente entrega para Deus. Deus, ele aceita um coração contrito e quebrantado, mas existe os soberbos. Então, nessa manhã, o que nós aprendemos com Deus? Primeiro, que nós precisamos romper com os protocolos e aprender a adorar de verdade. Segundo, não importa as críticas. Se vão falar, se não vão falar, se você é fanático. Eu sou desesperado por Jesus. Não importa o protocolo, se você tiver que ajoelhar, ajoelha, tiver que chorar, você chora, porque Jesus é tudo para você. Não importa se eu não tenho vergonha de chegar num hotel. Qual é a sua profissão? Pastor. Eu chego na academia, o que você é? Pastor. Aonde eu estou, o que eu sou? Um cristão, meu irmão. Porque eu sou o que sou, aonde quer que eu estiver. Eu não preciso dizer outra coisa, eu sou cristão. Ah, não vou fazer porque eu sou cristão. Não me peça para mentir, porque eu vou contar a verdade. Porque eu sou um cristão. Adorador adora sim. Aí a gente olha para o texto. Olha que interessante. Quem que tem que reconhecer a nossa adoração? Quem? Não, meus irmãos, pelo amor de Deus. Quem reconhece a nossa adoração? Jesus, Deus reconhece a nossa adoração. Olha o que diz o versículo de número 6. Jesus diz, porém, deixa-lhe em paz. Por que critica por ter feito algo tão bom para mim? Quem que recompensa? Deus. Quem que recompensa a adoração? Deus. E Jesus dá uma mensagem para aqueles que ficam retendo. Os pobres sempre vão estar com você. Todo dia você tem uma oportunidade de ajudar alguém. Todo dia você tem a oportunidade de dar uma comida no sinal. Todo dia você tem a oportunidade de pagar alguma coisa para alguém. Todo dia você pode chamar alguém para tomar um café. Todo dia você pode pagar o almoço para alguém. Todo dia você pode servir alguém. Agora, já parou para pensar que morador de rua, ele não, às vezes ele não quer nem o dinheiro. Ele quer ser ouvido. E eu lembro um dia que eu fiz um casamento, eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir até você aprender. Eu fiz um casamento num castelo. Tinha tudo. Eu conheço uma irmã, era da nossa igreja. Ela roubou tanto álcool em gel. Gastou tanto álcool em gel na casa dela, ela lotou o carro. Era tanto álcool em gel, porque era perto da pandemia. E assim, ela ia pegando e rindo. A gente ria com ela. Um casamento chique. Jesus estava lá. Semana passada, passou uma semana, eu fui fazer um casamento em frente do batalhão da polícia, numa churrascaria. A noiva esqueceu até o playlist. Jesus estava lá. Peguei meu celular, além de fazer o casamento, fui mestre de cerimônia. Montei uma playlist de casamento, chamei um convidado, eu falei, a hora que a noiva entrar, você aperta esse botão. Quando o noivo entrar, você aperta esse, aperta aquele, vai fazendo aqui, vai dar certo. Eu estava em jejum, a churrascaria, o cheiro da fumaça, comendo sorto, né? Perfume ali, autêntico. Mas Jesus estava lá. Quando eu saio do casamento, eu estava em jejum, voltei, fui para o posto de gasolina. Eu tinha passado na carteira da minha esposa e pegado uma nota alta, caso precisasse. Chego na beira do posto, eu estou vendo um cara pegando lixo, pegando Guaraná e tomando Guaraná do lixo. Automaticamente eu fui pro caixa, eu falei, dá uma coca para mim. O Espírito Santo falou comigo assim, você nem perguntou o que ele quer. Por que você vai comprar coca? Eu voltei para ele, eu falei para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero água. Quem criou a água, meus irmãos?
e ele não conseguia tomar aquilo que Deus criou. Eu comprei a água, peguei a nota que estava no meu carro, no meu bolso, dei para ele, falei, não te conheço, mas Deus manda te entregar. Ele começou a chorar. Muitas vezes as pessoas estão procurando água da vida, e às vezes a gente não tem um coração disponível de adoração para encontrar essas pessoas. A adoração parte de um coração quebrantado. Quando a gente sente a dor do outro, a gente percebe o outro. Sabe, uma das coisas mais lindas desse texto é que Jesus defende essa mulher. Ele fala, os pobres sempre estarão convosco. Eu nem sempre vou estar. Jesus, ele já está aqui há 2000 anos passeando. Ele liberou o Espírito Santo. Ele morreu na cruz para mim e para você. E ele quer que a gente o adore. E depois ele fala outra coisa. Ela foi elogiada. Olha o versículo 8. Ela fez o que podia. Ungiu-me meu corpo por antecipação para o meu sepultamento. Quer dizer, ela andava com Deus e ela fez um ato preparando Jesus para algo maior. Ontem eu encontrei um amigo, eu falei, cara, em 2016 você me deu uma palavra que me via trabalhando com um jogador de futebol, com futebol. Eu falei, eu não quero trabalhar com jogador de futebol. Em 2016, passado tanto tempo, eu encontrei ele ontem e falei, cara, eu preciso dar um testemunho. Você me deu uma palavra em 2016 e eu rejeitei ela. Esse mês agora eu começo um projeto com futebol. Ele nem sabia o que estava falando, eu nem tinha ideia do que ia acontecer, mas passaram quantos anos? Quase 10 anos e a palavra se cumpre. A mesma coisa que essa mulher está fazendo, ela falou algo, ela fez algo que ela não tinha ideia do que ela estava fazendo, porque alguns dias para frente, 6 dias depois, Jesus ia morrer na cruz. Jesus ia ser crucificado, Jesus ia morrer e ela ungiu Jesus por antecipação. Então, ou seja, essa mulher teve um ato profético de adoração. E aí o versículo 9 nos diz, eu lhe digo a verdade, por onde quer que passar, isso não será tirado. E toda vez que for mencionado essa passagem, o nome dela será lembrado. Essa mulher foi eternizada, não pelo que ela recebeu, mas por aquilo que ela entregou. Ela entregou uma adoração. E aí você olha para o texto e fala assim, essa mulher está eternizada por uma entrega de amor. Não por um sacrifício, não por uma obrigação, mas por amor. Jesus nos chamou não por uma obrigação, mas por um ato de amor. E a gente olha para o texto e a gente conclui o texto dizendo, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E sabe o que é interessante? Você olhar o versículo de número 1 e 2 desse texto. Olha o que diz o texto, faltavam alguns dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermentos. Os principais sacerdotes, mestres da lei, ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Ou seja, Jesus está numa casa sendo adorado. Em outra casa, alguns metros, algum bairro distante, tinha uma conspiração para matar Jesus. Olha que interessante, essa é a nossa vida. Em algum lugar a gente está adorando, em outro lugar a gente está passando luta, mas isso não para. Isso não pode interromper a nossa adoração. A nossa adoração não está condicionada às lutas que nós enfrentamos. A vida está aí, a luta existe, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sacrificar, todo mundo tem que se desenvolver. Isso é normal da vida. A chuva vem para os bons, para os maus, isso não muda. Mas isso não é condicionado à nossa adoração. Se está tudo bem, eu adoro. Se está tudo ruim, eu adoro. Se eu não tenho nada, eu continuo te adorando. Se eu tenho tudo, eu continuo te adorando ainda mais. Ou seja, a adoração não pode estar condicionada ao que eu tenho ou não tenho. Mas é interessante que essa mulher, ela entrega algo precioso. Ela entrega algo maravilhoso. Mas essa mulher, quando a gente vai pesquisar na Bíblia, ela não começou aqui. Sabe onde ela começou? Sabe quem que é essa mulher? É Maria, irmã de Lázaro. A história dela começa em Lucas, no capítulo 39. Olha o que diz o texto. Lucas está lá. Marta e Maria. Jesus entra na casa de quem? De Marta. Quem que se prostra para adorar? Maria. Jesus está na casa de alguém, mas a irmã se prostra para adorar. Mais um pouco à frente, lá em João 11, passa o nome dela de novo. Seu irmão Lázaro morreu. Dor, sacrifício. Marta vai de encontro a Jesus e diz para ele, mestre, se você tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Mas lá em João 11:32, quando ela encontra Jesus, ela se prostra e diz, mestre, primeiro ela prostrou e adorou, e diz para ela, põe aí João 11:32 para mim, por favor. Olha o que diz, mestre,
31? Pode pôr. Caiu aos seus pés. E depois disso, primeiro ela adorou e depois ela disse, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. O que está diferente aqui? Primeiro é adoração. E aí pula um capítulo, João 12. Ela viu o irmão dela sendo ressuscitado. Ela estava tão cheia da presença que ela chega num lugar, ela entra e ela quebra um vaso de alabastro, um perfume de nardo caro, dinheiro de hoje 50 mil reais, aproximadamente. E ela entrega em Jesus, perfuma Jesus e entrega o melhor que ela tinha. Agora, só para você entender o que significa isso para ela, uma judia só era bem-sucedida casada e tendo filho. E essa cerâmica, esse vaso, era um vaso de alabastro de nardo caro, que ela recebia só para usar no dia do casamento. Porque na hora do casamento era um arraial, e no meio do arraial tinha uma tenda, onde o casal se entrava para se coabitar. E ela quebrava o vaso de alabastro, perfumava a cama, homem e mulher se coabitava, pegava a aliança de sangue e colocava lá fora. Sabe o que ela está dizendo? Mais do que meu casamento, é a tua presença. Mais do que qualquer outra coisa, é a tua presença. Meus irmãos, Jesus está nos chamando hoje para adorar a Ele de verdade. Jesus está te chamando hoje para ser um adorador. Jesus está chamando hoje para você amar Ele de todo o coração. Não é amar uma religião, é amar quem Ele é. O convite para Jesus, para nós, esse mês da Páscoa, que antecede a Páscoa, é voltar à essência, voltar a amar Jesus. Sabe, meus irmãos, eu ouço coisas, eu fico às vezes pensando, será que eu sou um adorador de verdade? Eu estava ouvindo meus irmãos falando da igreja perseguida, que ele tem uma congregação dentro do carro. Eu ouvi meus irmãos falando que ele troca a congregação de 30 pessoas fazendo rodízio no carro e faz o culto dentro do carro. Você imagina, eu tenho um carro de 7 lugares aqui, vocês fazem a fila, eu pego vocês aqui, dou a volta até o centro de convivência, volto, canto um louvor, prego a palavra para você e vou fazendo rodízio. Quanto tempo eu demoraria para fazer isso? A igreja no Irã é assim. A igreja nos países perseguidos é assim. E sabe o mais gostoso de tudo isso? Que tem um pastor iraniano. Ele estava num país vizinho, uma igreja organizada. Ele foi para os Estados Unidos para pregar. Um homem bobo entrou na igreja e explodiu a igreja. 100 pessoas morreram. Ele volta e ele tem a notícia. Quem que morreu? Suas filhas, sua sogra, e 60% do corpo da sua esposa está queimado. Eles vão para os Estados Unidos a cuidar de uma igreja, essa igreja cuida deles. Fala, o que vocês quiserem fazer, faça. Descanse, vai no culto o dia que quiser, porque nós precisamos cuidar de vocês. E foi assim durante 2 anos. Quando chegou 2 anos, o pastor chegou e falou para eles assim: irmãos, a gente vai dar o visto de trabalho para vocês. Se vocês quiserem servir na igreja, serve. Se vocês não quiserem servir, não serve. Mas a gente quer cuidar de vocês. Aquele homem olhou para ele, para o pastor, e falou assim: pastor, mas os 90 que ficaram lá, quem vai cuidar deles? Quem que vai fazer isso para eles? Aí eles pegaram. Ele falou, mas o que você quer que eu faça? Me ensina a cuidar. Eu quero aprender a discipular a partir da dor. Ele foi fazer um mestrado de cura interior, de aprender a cuidar. E voltaram aonde estava a dor. E estão lá cuidando. E agora eles têm mais 2 filhos, um de 9 e um de 7. Só que eles tinham 4. Eu não sei o que é cantar para Jesus com um filho morto. Eu não sei o que é cantar para Jesus com alguém, com a minha família morta. Mas esses irmãos sabem. Eu não sei o que é cantar para Jesus e às vezes converter alguém. Muito provavelmente foi alguém que jogou a bomba para matar minha família. E tem que pregar Jesus para ele. A gente precisa aprender, meus irmãos. O país que a gente vive é belo. Porque ninguém joga uma bomba na igreja. A gente pode ir e vir. E muitas vezes a gente escolhe não vir.
porque a gente quer, na verdade, ser adorado. Hoje Jesus te trouxe aqui nessa manhã para você fazer uma entrega, adorar de verdade. Já teve irmã nossa aqui da igreja que chegou aqui com um bebê morto na barriga, não tinha nem tirado ainda, estava adorando ao Senhor. Adorar quando está tudo bem é muito fácil, mas adorar em espírito e em verdade é para os verdadeiros discípulos. Essa mulher entregou tudo o que tinha. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quem você é? Que adorador é você? Deus está te chamando para mais perto. Conversava com o menino da Síria. Eu conversei com ele. 9 anos sem dormir. Ele falou: pastor, eu conheci a crueldade humana. Eu sei o que é guerra. Eu sei que é um homem abrir a barriga da esposa, abrir a barriga e arrancar o bebê com a faca, matar o bebê e ela. Eu sei que é alguém tacar veneno na água para aquela cidade ficar sem água. A gente não tem ideia da crueldade humana. Mas uma coisa eu sei: existe um rio de Deus fluindo. E Deus vai levantar eu e você para marcar as vidas lá fora. Deus vai levantar eu e você para marcar pessoas lá fora. Agora hoje parte de você uma entrega. Uma entrega. Quem você é? Quem você é? Quero convidar você a fechar os olhos. Espírito Santo, nessa manhã de festa, de celebração, nós conseguimos enxergar uma mulher que praticou um ato de adoração. Ela praticou um ato de entrega. E hoje nós queremos participar de um ato de entrega. Pai, eu quero ser um adorador de verdade. Quantas vezes, Pai, eu pergunto: será que eu sou de verdade? Me ajuda, Senhor, a ser o que o Senhor me chamou para ser, um adorador. Há um rio de Deus aqui, meus irmãos. Se você quer fazer um ato de entrega a Deus, o seu ato é o altar. Você não precisa quebrar um perfume, você não precisa jogar dinheiro, você precisa entregar o seu coração. Se Deus falou com você e você quer fazer um ato de entrega, não é para aceitar Jesus, é para fazer um ato de entrega. Eu quero te chamar, vem à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui, ó. É que eu tenho que falar aqui, senão eu desci aqui, eu estava aqui. Porque eu sou o primeiro. Se Deus falou com você, sai desse lugar, vamos juntos. É um ato de entrega. Nessa manhã nós, como igreja, nos rendemos a Ti. Assim como Maria. Marcos não diz quem ela era, diz uma mulher. Porque não importa o nome, não importa se é um homem, se é uma mulher, não importa a classe social, se tem ou não tem. O que importa é o coração. Por isso nessa manhã nós, como igreja, nós reunimos aqui para celebrar a vida, e a ressurreição de Cristo. Por isso meus irmãos se batizaram. E aqui, Pai, estão os adoradores que querem entregar ainda mais uma adoração profunda. Pai, eu quero a cada dia mais, junto com eles, ser adoradores de verdade. Não é uma performance, não é para ganhar elogio, é para Te amar. Porque eu quero Te amar de todo o meu coração, Jesus. Eu quero ser um apaixonado. Eu quero viver desesperado pela Tua presença. Eu quero viver desesperado pela Tua presença. E através da Tua presença, eu quero simplesmente, Senhor, fazer aquilo que Te agrada. O que Te agrada. Eu quero Te adorar. Eu quero ser apaixonado por Ti. Não é uma religião, não é um método.
é a tua presença. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, nos batiza com teu amor, nos batiza com a tua paixão, e assim, Pai, que nós possamos cantar: eu encontrei o tesouro, eu encontrei um bem mais precioso, eu encontrei Jesus, e em Jesus eu tenho tudo, em Jesus não tem falta de nada. Eu encontrei a minha vida, eu encontrei a minha casa, eu encontrei a minha segurança, eu encontrei o meu tesouro. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, em nome de Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Que Deus te visite e te use poderosamente. Que Deus te use poderosamente. Saia daqui com essa mensagem: eu encontrei o tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, que é Jesus. Eu quero convidar os batizantes para vir aqui para receber o seu certificado. Enquanto eles vêm vindo, quem aqui nos honra pela primeira vez aqui nos visitando? Levanta a mão, por favor. Sejam muito bem-vindos. Você pode sobe aqui, gente. Posso subir aqui no altar, por favor. Levanta a mão, fica a mão levantada. Alguém vai até você. Eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos visitantes. Que Deus abençoe. Alguém vai te entregar um presente aí, fica com a mão levantada. Alguém que está do lado aí, ajuda, por favor, porque é muita gente. Então eu quero que você se sinta em casa. Essa igreja é um lugar, se você não tem uma casa para frequentar, essa aqui pode ser a sua casa. Um lugar onde a gente está amando, a gente está aprendendo a amar e a cuidar um do outro. E aqui está os mais novos membros da família. Olha que coisa linda. Você podia aplaudir essa galera aqui, é ou não é? Vamos pegar o certificado para eles, por favor. Pode pegar. Aqui tem um certificado. A Tagliane vai entregar para vocês. E sabe o que é mais lindo? Que a família de Cristo, ela só aumenta. Sabe como que a família aumenta? Hoje, nós somos 2,2 bilhões de pessoas na Terra. Qualquer lugar que você for no mundo, achar uma igreja cristã, você encontrou a sua casa. Se você for para a Ásia, você encontrou uma casa. Se for para a África, você encontrou uma casa. Eu tenho amigos que rodam nações aqui. Você que ainda não recebeu um cuidado aí, por favor, ajuda aí, tá bom? E aqui está eles. A partir de agora, eles têm a vida deles para contar. O que significou isso? Se eu abrisse o microfone aqui, cada um poderia contar esse ato maravilhoso. Mas sabe o que é mais lindo? É ver como que Deus está fazendo a história de vocês. Cada conversa que nós tivemos, é ver o que Deus começou a fazer. É só o começo. Eu já fiz isso há 24 anos atrás. Eu não me esqueço até hoje. 24 anos. Eu lembrava hoje de manhã, eu chorava. Porque é algo que marca a gente. E vocês agora vão viver ainda mais felizes. A felicidade aumenta, o vazio sai. Como o Amir disse, você imagina um sírio. Chegou aqui essa princesa. Ela, no último batismo, ela estava com otite. Estava toda inflamada. Não podia se batizar. Mas a Deus, Ele faz tudo certinho. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos te louvar. Aqui estão os teus filhos, que nascem na fé, e agora no certificado deles tem um novo nascimento.
Alguns aqui já são adultos na vida, mas na fé ainda está começando. Por isso, Espírito Santo, que eles possam se desenvolver, que cada um aqui que é membro dessa igreja possa ajudá-los a crescer, se desenvolver e cumprir o chamado a qual o Senhor chamou para ser uma testemunha de Cristo nessa terra. Assim nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse você, eu aplaudir agora. Faz uma festa aí. Ó, o pessoal quer fazer um ajuntamento aí. Olha lá. Olha o que eu não. É vocês aí. Eu não faço a bagunça não. O pessoal quer fazer bagunça. Olha lá. Quer fazer uma foto junto aqui, ó. Olha lá. O pastor tem que manter a ordem. O povo quer. O pastor não pode gerar esse tumulto. Dá sair a foto. Eita! Ei! Glória a Deus! Olha aí, ó. Olha só a coisa linda. Eles vão ficar aqui na frente. Eles vão ficar aqui na frente para você poder cumprimentá-los. Mulheres, na saída vai ter um presente para vocês. E eu quero dizer algo para vocês. Isso é festa. Isso é, mano. Você pode aplaudir mais forte? Isso é festa, mano. E você que ainda não se batizou e deseja se batizar, hoje já inicia uma nova turma. Daqui 3 meses tem batismo de novo. Então você procura a Tragueiro, você pode procurar o Tiago, aquela jovem senhora, ela vai estar lá. E você não saia correndo daqui. Você foi abençoado essa manhã? Não. Você foi abençoado essa manhã? Eles vão pagar o almoço para vocês. Aê! Todo mundo concorda, tá vendo? Então eles vão falar assim que tem uma água ali para vocês disponível, né? Nós vamos orar para agradecer. Você que ficou em casa, que Deus te abençoe. À noite estamos de volta. E que o Senhor seja o Senhor da sua vida. As células não param, essa igreja é uma igreja em célula. E você pode participar de uma. Procure a Tagliane, o Tiago, os líderes aqui da igreja, o Márcio, a Cris. Você pode procurar esse pessoal aqui na frente. Eles vão te orientar como participar de uma célula, ou abrir a sua casa e você ser cuidado e ministrado pela glória do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus. Nós entregamos uma adoração a Ti. Recebe o nosso culto como uma oferta ao Senhor. Quem tem que ser agradado do culto é o Senhor. Que seja de todo o nosso coração. Por isso, Espírito Santo, abençoe cada família aqui representada, abençoe cada lar. Que eles tenham uma semana abençoada. Leve-los, ó Pai, com a Tua glória. E que eles possam continuar com a Tua presença. O culto não acaba. Acaba a reunião aqui, mas o culto não acaba. Que a nossa vida seja um culto a Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus essa manhã, no nome de Jesus. Vai na paz, Deus te abençoe.